E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida aqui para você. Vamos falar com o Dr. Daniel, é um aluno aí que teve junto numa caminhada, conversou muito comigo e foi tudo muito rápido, um aperreio terrível. Rafael, eu não tenho tempo, estou trabalhando e aí a gente vai conversar sobre a experiência dele. É muito bom porque você vai ver que é possível, se você se dedicar, se der tudo certo, se você fizer o que tem que fazer, é possível sim você aprovar na prova do Revalida. Então, o Dr. Daniel, ele aprovou e ele vai falar pra gente todas as dicas que ele tem a dar aí, certo? Então assistiu as lives, fez um monte de coisa, vamos conversar com ele sobre o que foi que ele fez para aprovar no Revalida. Bom dia, doutor Daniel, tudo bom? Bom dia, Rafael, tudo bom, cara? Cara, é um Prazer prazer. estar falando contigo e depois desse alívio todo, né? Tá louco. Bom demais. Muito Bom demais, parabéns, né? bom demais. Parabéns pela sua aprovação. E queria saber como foi que você me conheceu e como foi aí essa história. Desde o ano passado, né? Foi uma amiga minha que fez contigo para o teórico do outro Revalida, né? De 2020, 2020. E ela passou no teórico e, e ficou amarradona e falou, o método do cara é bom, para ti que tá trabalhando, que não tem muito tempo, vai, cara, porque se tu for estudar assim, sem um método, para ti que não tem tempo, esquece. E aí eu tava perdidão mesmo, tanto que em 2020 eu nem dei porque eu não tinha tempo, tava nascendo minha filha e aí eu não fiz, aí tava perdidão, aquele desespero, e falei, tá, não, esse ano vou tentar, tá tudo mais ou menos encaminhado, vou tentar. E daí ela falou, e eu falei, não, mas aí eu pego um outro desses cursos. Ela falou, esses outros cursos são bons se tu tiver tempo. Se tu não tiver tempo, e se tu for querer fazer todos os temas, esquece. Tu não vai passar. Ela me deu a real, assim, né? E eu fiquei meio assim, mas eu não conheço o Rafael, o preço também, o cara fica naquela, preço mais barato, coisa assim. Ela falou, não, vai por mim, vai por mim. Tu tem que ter um método. Se tu não tiver um método, vai lá, não tem. E daí eu comprei teu curso, daí começou aquela novela contigo, né? Daí eu te incomodando, porque aí chegou, eu só tive as 7 semanas para me preparar, porque eu estava trabalhando e coisa e tal. Eu comprei o curso, estava desesperado, daí eu falei contigo, daí foi aquele desespero, daí eu não tinha mais o que fazer, eu falei, não, vou seguir o método. É a única chance que eu tenho, é seguir o método do Rafael, né? No caso, o curso que eu comprei. E a galera me falou, e depois eu vi tuas lives, e eu vi live do pessoal, falou, faz um método, faz um só, acredita nele, mas faz completo. Faz, te dedica para aquilo que tu vai fazer, acredita, é a chance que tu tem. Se tu ficar pulando de galho em galho, não vai. E foi o que eu fiz, cara. Eu peguei aquelas 5 semanas, e aquelas 5 semanas foi só a revalida. Foi só a revalida. Minha mulher segurou a onda com a minha filha, e eu acordava de manhã cedo. E daí eu até conversei contigo na época, né? Aí eu fazia alguns temas de manhã, parava, de tarde fazia mais uns temas e no fim da tarde eu repassava. E eu não sei fazer resumo, então o teus slides, o teu teórico é bom porque ele é tudo bem, bem, bem ponteado, assim, né? Não tem muita teoria que não necessita. Então o que eu fazia era pegar e copiar os slides. Literalmente eu copiava rapidinho os slides e no fim do dia, quando eu tinha acabado, eu fazia o dia, né? Cada dia tem ali o teu curso. Fazia o dia, eu fazia o simulado do fim do dia, e depois do simulado do fim do dia eu pegava o caderno e lia de novo o que eu tinha escrito no caderno, que na real era a cópia dos slides escrita, né? E foi isso que eu fiz. Ou E no fim de seja, semana eu fazia a prova. lá Pro no. teórico foi isso que eu fiz. Deixa Foi eu só falar um pouquinho sobre o que você falou, daqui a pouco a gente continua falando sobre isso, mas eu achei muito interessante. Tem um vídeo lá que eu gravei logo na introdução que eu digo assim, ó, que se foi uma frase que eu escutei em uma palestra e eu achei perfeito. Você fala, feito é melhor do que perfeito. Rafael, exato. qual é o método ideal para passar no Revalida? Como é que eu faço? Eu descrevo qual é o método que você vai seguir o passo a passo ali do certinho. Se você fizer aquilo dali, a sua chance aumenta, mas você fez o que você podia fazer. Muitas vezes a gente Exato. quer fazer tudo e a gente não faz nada. Então você fez. Rafael, não sei fazer resumo, não tinha condições, não deu tempo, eu tinha pouco tempo. Muitas vezes a gente não tem tempo. Então você não fez, você fez o que você achou que dava para fazer. E você Exato. conseguiu. Então isso daí é o melhor.
uma das coisas que eu falo no meu curso, ó, rapaz, faça o que você puder fazer. Agora, o que eu acho mais doido, porque a gente tem que ser sincero, né? Tem que falar que é muita doidice. Porque se alguém chegasse para mim em 2017, 18, lá que eu tava terminando a minha faculdade, 2019 eu terminei, né? Eu tava lá estudando na faculdade e dissesse para mim, ó, tu consegue se preparar pro Revalida em 5 semanas. Se alguém me dissesse isso, eu dissesse, tu tá doido, que conversa é essa? O Revalida, 6 anos de medicina, tu vai estudar em 5 semanas? Isso é impossível. Então como é que pode? Porque eu concordo com você, não dá para acreditar. Mas deu certo para você. Isso aí eu acho a coisa mais doida do mundo. 5 semanas o cara estudar e passar no Revalida na prova teórica. Isso aí não tem como o cara dizer que é normal uma coisa dessa. Então, cara, não, é porque tu dá mastigadinho, cara. O método tá bem feito porque é o que vai para a prova. São os temas prevalentes, é aquilo ali. Eu até falava contigo, eu ficava preocupado, cara, mas aqui tem os 80% e aqui esses 20%. E tanto que não me deu tempo de eu ver todos os extras, até te incomodei, eu ficava na noia, será que eu tenho que ver todos os extras para ver se esses extras estão dentro dos 80%? Na verdade, eu vi alguns extras e não vi todos, mas é isso aí, eu acho que são os temas prevalentes, que é o que o cara tem que saber, o cara tem que fazer, os simulados são fundamentais, exercício, né? Fazer os simulados, o cara tem que conhecer a prova muito bem. Que é para passar a prova, né, cara? Não é pro cara. Aqui não é pro cara saber medicina, é para passar a prova. isso. É o que tu fala nas lives e é real. E eu acho que se o cara se formou, né? Daí depende também de quanto o cara estudou, mas eu acredito que se o cara se formou, o cara estudou, o cara sabe os temas, o básico o cara sabe. Então não tem que o cara ficar noiando com estudar tudo que é tema, porque não é isso, revalida é aquilo ali mesmo, cara. É estudar os temas que pede e fazer. E o cara tem que acreditar, meu. O que me ajudou no fim, que me desespero, que me estourou minha gastrite também, é que eu não tinha tempo. Eu não podia ficar devaneando, ficar pensando o que eu vou fazer. Mesma coisa no tema dos resumos, né? Eu não sou bom em fazer resumo, eu sou aquele que quer botar tudo no resumo, sabe? Sim. E eu não tinha tempo. Nos primeiros dias, o primeiro dia, na verdade, eu tive 7 semanas, né? Os primeiros 3 dias eu só tentei estudar e não consegui, eu estava tão desesperado que os primeiros dias eu começava a ter o vídeo ali e dava uma chorada e saía a fazer uma coisa. Aí no quarto dia eu disse, não dá, isso não dá mais. Daí eu comecei sério, né? Eu tô sendo sincero, porque foi assim o meu processo mesmo, É foi esse. lógico, mas aqui é a E realidade. daí, Tanto que eu falo pra você, o que foi que eu falei pra você quando a gente começou? Eu digo, olha, fale o que você quiser. A verdade, eu quero saber a sua experiência. Porque não adianta a gente maquiar. Meu amigo, não, o ficar adorando negócio, pílula não dá, o, pelo menos eu ne, não sou assim. o negócio o Revalida é um esquema. E a gente É, tenta ao é um máximo processo. chegar próximo desse esquema. Então, hoje em dia, eu já cheguei muito perto. É lógico que não é perfeito, 100%, mas é como eu disse, você também não foi perfeito no seu estudo. Então, você fez o que deu para Não, fazer e a gente vai fazendo. E isso vai, de alguma forma, abrindo os olhos, né? Porque quando você chega lá na prova, é exatamente o que você espera. Então, é muito bom. Como foi lá na hora da exato. prova? Quando você chegou para fazer a prova, você sentiu que era o que você esperava? Foi diferente? Como foi a prova? Qual das provas? A A teórica, a teórica ou a teórica, prática? a teórica. A teórica, sim. Os simulados ajudam muito, né? No teu curso, acho que quase todas as questões passadas estão ali, né? Se o cara fizer todos os simulados e fizer todas as provinhas e ver os vídeos do fim do dia, aqueles eu acho que estão quase todas as questões estão ali, né? É. E tanto que depois eu ia ver, eu peguei os Revalida na última semana, né? Que foram os 5 dias e na última semana eu fiquei só fazendo as provas do Revalida. E eu já tinha feito quase todas, né? Então nos simulados nas provas ali eu ia bem. Então quando chegou na hora da prova, mais ou menos eu estava preparado para ela. Tanto no aspecto do conteúdo, que repete muito as questões, e sempre tem aquelas outras, esse ano que a gente fez tinha umas 5 ou 6 de trauma, eu acho que foi, né? Que óbvio, mas o cara já vai preparado para essas aí que o cara vai ter que chutar, né? E não É, ficar perdendo tempo, porque o cara tem que calcular o tempo. isso. E aí, quando o cara faz o simulado, que tu fala ali no curso também, né? No método, tu fala que é otimizar o tempo e calcular o tempo que tu tem. No simulado, tu tem que fazer sempre com o tempo da prova, não adianta querer fazer simulado o dia inteiro, né?
tem que fazer o simulado com as horas, com o mesmo número de horas que tem a prova, né? Lógico. Então, quando o cara vai para fazer a prova, eu mais ou menos estava preparado. E mesmo assim, que eu sou meio lento, eu sou meio detalhista, eu sou meio lento. Eu acabei a prova faltando 15 minutos. Eu tava já no fim, eu tava meio desesperado. Mas eu nem repassei. Depois eu só marquei nesses 15 minutos, eu acabei de marcar todas as questões ali e deu. Não fiquei repassando, sabe? Porque nem me deu tempo de ficar repassando. Só que o cara tem que treinar o tempo. É Então fundamental treinar o tempo. a sorte foi que não tinha tempo, né? Nem para estudar na prova teórica, nem para fazer a prova, nem para a prova prática. Então você teve que fazer daquele jeito certo, porque não tinha outro jeito para fazer. Isso foi bom demais para você. E o que é o maior medo que o cara tem, né? Que é mesmo quando o cara senta para fazer o simulado, parece que o cara vai estar, as primeiras vezes parece que o cara tá dando prova. Então o cara, não, vou fazer com calma, não, cara. O cara tem que simular a prova, o tempo todo tem que estar simulando a prova. Ah, eu tenho X horas para o dia do Revalida lá, a mesma coisa quando o cara vai fazer o prático, né? É 10 minutos cada estação, não adianta tu querer fazer primeiro em 20 minutos cada estação, não. Treina, repete os 10 minutos, vai de novo, repete os 10 minutos, até tu fechar ele nos 10 minutos, né? E no teórico a mesma coisa, o cara, vou fazer simulado, não, hoje eu vou fazer umas questõezinhas e vou fazer o dia inteiro simulado. Não sei, pelo menos para mim, né? O meu processo era, não, vou fazer o simulado, então vou simular mesmo, como é o dia da prova, né? Eu tenho 3 horas, pego uma aguinha, pego ali uma bolachinha e faço a prova em 4 horas, acho que, né? Isso, 4 horas. Em 4 horas. E é isso. E eu fiz assim nos dias do simulado, no último dia da semana que tem o simulado, todos os simulados eu fiz como se eu estivesse dando revalida mesmo. E eu acho que isso aí me ajudou muito, sabe? Lógico. Porque daí chegou na hora e o cara tem que seguir esse método. Para mim, pelo menos, foi assim. Tem que seguir, acreditar no método que o cara tá fazendo, seja lá qual método for. E depois que tu delineou tua estratégia, tu já tomou tuas decisões, e acredita, porque muitas horas o cara vai ficar com medo, vai querer mudar no meio do curso, mas não dá. Se o cara for fazer contigo, tem que seguir aquelas 5 semanas, se sobrar tempo, depois repete, mas Isso. faz aquelas 5 semanas como tem que ser feito, né? É E eu acho lógico. que para mim deu certo, assim. Daniel, deixa eu te perguntar outra coisa. Aí, beleza, tu passou na prova teórica, mandou mensagem para mim, a gente conversou, foi massa demais. Começou o estudo para a prova prática. Aí você falou que. Fale para mim, como foi que você se preparou para a prova prática? Para não estar dizendo o que você fez. De novo, cara, eu sou meio. Eu tento ser organizado, mas eu sou meio desorganizado. E na realidade não é nem só a questão de ser desorganizado, é a questão que as minhas férias, primeiro eu tinha gastado para fazer a teórica, né? Então quando chegou a prática eu não tinha férias. E depois eu fiquei meio que preocupado com o tempo, e aí o pessoal falava da questão dos 90 dias, que o edital tinha que sair 90 dias antes da prova, e eu fiquei nessa esperando, não, vai sair 90 dias antes da prova. E aí saiu o edital com 1 mês, e eu estava trabalhando a full, porque foi aí novembro, dezembro, é a época que os médicos velhos, eu trabalho em emergência, né, que os médicos velhos tiram férias, né, dezembro ali, Natal, aquelas semanas ali antes de Natal, e aí eu me desesperei de novo. E daí eu arranquei a estudar também. Aí saiu o edital. Aí o outro dia eu só chorei também de novo, desesperado, sem saber o que fazer. E daí, só que antes ali, um mês antes, eu tinha visto teus esqueletos, né? Os vídeos dos esqueletos do teórico. E algumas dicas tuas ali e do pessoal de como se preparar. E eu vi que o negócio era praticar também, né? Mesma coisa, praticar, praticar, praticar. Então, o que eu fiz nos primeiros dias foi vi bem, estudei bem os esqueletos teus e montei os meus próprios esqueletos de cada especialidade, né, de cada área, grande área. Peguei todos os checklists. Primeiro eu falei com os 2 amigos meus que tinham passado, que essas dicas aí eles me deram, e eram as mesmas dicas que tu dá nas lives. E aí comecei a estudar os checklists, mas estudar mentalizando, porque não tinha ninguém para treinar comigo, né? Eu até tentei, a gente fez um grupo de amigos, mas as gurias estavam longe e já estavam treinando elas também, estavam noutra pegada, eu ainda estava trabalhando, nos primeiros dias eu só tive 15 dias de férias, e daí os primeiros dias o que eu fiz foi isso, foi primeiro treinar o esqueleto,
com os esqueletos que tu botou lá, e depois vi alguns temas, e depois treinar o checklist, mas treinar, primeiro ler bem o checklist, depois memorizar, e depois eu repetia para mim mesmo o checklist, fazendo as perguntas e tudo que eu faria, exame físico, tudo, sem olhar folha nenhuma, sabe? Porque eu não tinha ninguém para treinar. E depois, eu tentei comprar, eu ia fazer o teu curso prático, só que daí as primeiras turmas eu não conseguia tempo para ir até o Nordeste, e depois no fim eu fui ver os preços de passagem daqui do Uruguai para até o Nordeste para fazer o prático e eu não conseguia. Daí o que eu consegui foi a última turma de um curso de São Paulo, que daí foi o que eu fiz. Foi o CPMED, você falou para mim. Você fez o É, CPMED, chegou lá, era foi a última turma 15 do CPMED. um curso de 2 que dias, né? É um curso de 2 dias que você fez lá. É um curso de 2 dias. Isso. E foi assim, ó, primeiro foi igual se eu tivesse feito o curso, sem ter conhecido como era a estrutura da prova, sem ter feito os meus esqueletos, a partir dos teus esqueletos, né? A partir do que foi, na verdade, igual mais ou menos os teus esqueletos, e depois ter visto algumas simulações tuas e simulações do pessoal, de esses vários cursos que tem na internet, né? Que eu fui vendo de tudo que tinha no YouTube de simulação mesmo de prova, né? E daí eu peguei, e se eu não tivesse feito isso e fosse só fazer o prático, também talvez não me tinha me dado tempo, porque eu fiz o prático a prova era no dia 18, o meu prático foi 15 e 16, foi a última turma do CPMED. Mas aí quando eu cheguei aí, primeiro é aquele choque, né? Quando tu vai fazer o prático, o primeiro dia tu quer te matar, né? Tu só chora também, né? Daí eu nem chorei porque eu já tava tão nervoso, tão Já tinha ansioso, já chorado tava tanto, né? naquela, já tinha chorado antes e aí já tava com sangue nos olhos para a prova, né? Quando eu fui fazer o CPMED, a gurizada, meus colegas, as meninas também choravam. Eu tinha vontade de chorar, mas eu tava tão adrenalizado já que eu já fui, e daí foi o que eu te falei, os primeiros de manhã eu tava ali meio em choque, parecia que eu tava dando a prova no Revalida já, né? Até o primeiro simulado no CPMED, eles fazem o primeiro simulado ali depois do almoço, e daí mais ou menos eu tomei um pau, daí me acendeu a luz vermelha, parece, sabe? Aí de tarde eu só queria participar, chamavam, quando chamavam para praticar das simulações ali, eu tava sempre querendo praticar, né? E aí no segundo dia também, eu tentava me meter em todas as práticas e fazer o simulado. E eu acho que foi isso. Acho que primeiro o cara tem que se preparar para fazer um curso prático, se preparar bem, ler e ver bem como é a prova e ver tudo que o pessoal fala de como é a estrutura da prática, porque eu não tinha feito antes, né? E depois fazer o curso prático. Seja ele qual for, eu queria fazer o teu por uma questão, primeiro que o preço estava bom, e porque eu já te conhecia, já tinha feito teórico contigo e já estava vendo tuas lives e vendo vários temas e simulações tuas, né? Só que como era do Uruguai até o Nordeste, era mais caro do que eu fazer o CPMED em São Paulo. E era a última turma, se eu não comprasse aquele dia, eu não ia fazer curso nenhum, Medicel já não tinha nenhum, esses outros cursos já estavam tudo cheio, hard work, esses aí, sem falar que são mais caros ainda, né? Que eu não tinha nem condições de pagar. O que é importante que eu acho é que para que serve um módulo presencial de um curso qualquer que seja? Para que serve isso? Ele serve para você treinar. Se você chegar lá cru, sem nada na cabeça e chegar num curso, ele não é um amuleto. O curso nenhum é um amuleto. Então você chega lá para treinar. Como você já estava com a mentalidade, você já tinha mais ou menos o que você queria fazer, é o que eu falo. Aluno meu, tem vários alunos que aconteceu isso também. Que o cara chegava lá e o cara chamava e ele já dizia, eu quero ir, eu quero ir. Porque nesses cursos, geralmente, eles fazem, eles chamam e aí vai quem quer. E os outros só olham. E você tem que aproveitar, aproveite o máximo, porque é o momento de você treinar. Para que serve isso? Para você chegar lá na hora da prova e você não ter o primeiro impacto. O primeiro dia geralmente é mais impactante, mas quando você já se prepara com algo prático, você chega lá e esse primeiro impacto é mais ameno, né? Muitas pessoas que fizeram o curso aqui em Maceió, de 90 estações, é o que eu fiz, chegou lá e disse a mesma coisa que o cara fala na prova teórica. Muita gente me manda na prova teórica e diz assim, Rafael, era mesmo que está escutando a tua voz das lives, a prova. Porque repete muito. É a mesma coisa da prova prática. Quando a galera fez, que chegou lá, o cara disse para mim, Rafael, bicho,
foi igual, as estações foi a mesma coisa de estar fazendo o curso, foi muito parecido a mesma coisa. Então a gente preparou de um jeito que era muito parecido. Então é para isso que serve. Módulo presencial, curso prático presencial serve para você treinar. Se você não treinar, não serve de nada. Então foi isso que você fez. Você tinha pouco tempo, chegou lá e foi treinar. Massa. Uhum. Que dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova prática? Prova prática. Primeiro, se preparar. Primeiro, escutar, ver lives, seja tua ou de quem for, que já preparou e que prepara pessoal para dar prova, de como é a estrutura da prova, de como é a realidade da prova prática, né? Depois, preparar o esqueleto do interrogatório, do exame físico, o script que tu tem que seguir, que tu não pode fugir, mesmo quando tu estiver desesperado, né? Não pode fugir daquilo ali. Tanto que nas estações é o que mais e aconteceu comigo. Na estação aquela do infarto, eu achei que eu tinha ido super bem, mas eu não segui o script, foi a pior que eu fui, sabe? E eu achei que eu tinha ido super bem. E depois teve outras ali que eu tava meio frouxo, que eu não encontrei o diagnóstico de cara, e depois eu fui ver a pontuação e eu fui bem melhor, sabe? Primeiro, então, para mim, a primeira coisa é conhecer bem a prova, conhecer o que tu chama de esqueleto, né? O script que tu monta e treinar mentalmente ele, depois praticar com alguém, se tiver alguém para praticar. E depois, se tiver condições, fazer um curso simulado, um curso prático, que eu acho que para mim foi o que me salvou, porque como eu não tive tempo de estar treinando com o pessoal, de estar vendo simulações, que as simulações, vídeos de simulação também ajudam muito, para conhecer ali como é que é a prova, né? Ter o examinador, os câmeras, tem simulação que tem até isso, né? Isso aí ajuda muito. Mas eu acho que são esses dois, para mim, são as principais coisas que tem que fazer, esses dois pontos que tem que fazer é conhecer bem a prova, conhecer os scripts de cada área, interrogatório, exame físico, tudo, né, anamnese, tudo, e depois tratamento, e depois todos os aspectos, todos os passinhos da prova, que todos os cursos dão, esses passinhos, e depois, se puder, fazer um curso para simular, para praticar mesmo. Porque senão chega na hora e as primeiras estações o cara toma um baque. Se o cara for sem ter essa preparação, sem ter vivido essa realidade ali do que é dois negros com câmera te filmando, mais o fiscal de prova, mais o ator num cubículo, né, num consultório pequenininho, com uma maca ali, e dá o baque, a primeira estação, se o cara não estiver preparado para essa realidade, dá um baquezinho. E aí o cara pode se tremer ali, o cara não pode ficar perdendo tempo, né? Eu acho que para mim isso foi as principais dicas que eu acho que vale a pena são essas, sabe? E depois a prova é uma prova de resiliência psicológica, né? Que isso, a simulação nada mais que é treinar o cara psicologicamente, né? Tá preparado psicologicamente porque é uma resiliência. E depois, que para mim funcionou um monte, cara, foi encarar isso como um processo de aprendizagem também, que vai servir também para quando o cara for fazer residência, e que a medicina é um processo de constante estudo, cara. O cara não vai achar que, vou fazer o revalida e vou parar de estudar. Não, cara. E serve, todos esses scripts que o cara faz, todos esses esquematização de esqueleto, de anamnese, tudo, na prática, serve, cara. Tudo isso serve, cara. E a hora do cara vai chegar, mais cedo ou mais tarde, sabe? Tipo, baixar um pouco o nível de ansiedade, de se pressionar, do cara ficar se pressionando a si mesmo, de, tenho que passar, tenho que passar. Cara, a hora do cara vai chegar mais cedo ou mais tarde. Lógico. E o cara ter bem mentalizado isso quando for dar a prova, porque o cara vai se disparar no dia antes da prova, o cara vai achar que não sabe nada, o cara vai estar desesperado, por mais que tenha estudado, o cara vai bater biela, o cara vai passar mal. Então tem que acreditar que aquilo ali é um processo de aprendizagem, que vai chegar a hora do cara, sabe? Para mim, essa mentalidade funcionou. Não quer Cara, dizer que eu não bati biela também, porque eu também passei mal, mas me ajudou a baixar um pouco a ansiedade, né? você está falando algo que foi importante para você. Lógico que a gente fala das coisas que a gente fez errado muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu quando vou dar o curso prático, eu falo muito da minha experiência, as coisas que aconteceram comigo lá no dia a dia. Então, por exemplo, sei lá, eu estava até fazendo uma entrevista agora com o Dr. André, bem legal também, um aluno que fez o curso gratuito, e a gente estava comentando sobre essa questão das expectativas, né? Que você chega lá na prova prática, e se alguém não te diz como é, você chega lá e é surpreendido a todo momento.
Então, sei lá, o cara pensar que vai ser 10 minutos o tempo. Não é 10 minutos. São 7 minutos no máximo ali que você tem. Então você já tem que já ir mentalizado com isso. Então, precisa alguém te dizer. A primeira vez que eu fui, ninguém me disse isso. Então, cheguei lá e fui surpreendido. Eu esperava 10 minutos. Eu fazia a estação em 11 minutos. Então, eu era muito despreparado em relação a isso. Aí depois você vai aprendendo. É fundamental. Você vai aprendendo essas coisas. Alguém vai lhe dizendo, você vai vendo alguma experiência de alguém. E aí a gente tá massificando tanto isso que eu espero que nas próximas provas não tenha ninguém desavisado em relação a isso, né? Mas, cara, Daniel, pode falar. Não, eu tu falou do curso gratuito. Eu tava no curso gratuito, só que como eu trabalhava, aí fecharam os grupinhos para treinar, né, no Zoom ou no Skype, e eu nunca consegui entrar num grupinho porque os meus horários de plantão e coisas assim, nas primeiras semanas até os dias de prova não, mas aí foi os vídeos do curso gratuito que me ajudaram um monte de me estruturar, sabe? Entendi. Foi aí que eu fiz os esqueletos e as aulas todas. Por isso que... aquele negócio. Mais uma vez, a gente entra na mesma frase. Feito é melhor do que perfeito. Pela sua estrutura de vida, você não tinha tempo. Então você tem que fazer o que dava para você fazer. Então o cara também é muito importante ver isso. Saber quem você é, quanto tempo você tem, se você tem tempo de se relacionar. Às vezes você quer montar, por exemplo, um grupo muito grande também, sei lá, 6 pessoas. Não é viável. É bom montar grupo pequeno, então 3 pessoas no máximo, 2 pessoas ali, já tá bom demais. E aí você vai treinando e vai se embora. O que conseguir, né, cara? É lógico, Daniel. Daniel, eu quero te agradecer pela sua participação aqui nessa entrevista. Foi muito bom, muita dica importante você deu aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com você, porque muitos como você também trabalham muito, não tem tempo, e às vezes pensam que nunca vai dar para passar no Revalida. Mas você provou com a sua experiência de que, lógico, é andar num fio muito tênue, numa linha muito tênue, mas dá. Se você se dedicar, se der certo, dá. Então dá. É difícil? É. Não vai ser fácil. Vai ser sofrido? Vai. Mas não é desculpa você dizer que não vai passar porque você não tem tempo. Porque muitas pessoas, a maioria até, né, não tem tempo e também conseguem aprovar. É então, o medo, cara. A desculpa é o medo, cara. É o medo de enfrentar esse monstro que a gente cria, que depois tu vê que é só medo mesmo. E aí fica dando desculpa, né? E aí, mas tem que chegar e enfrentar, não adianta. E o cara vai ter que passar. E eu queria aproveitar para te agradecer, cara. Foi fundamental na minha aprovação, na parte prática e também as dicas na teórica, ao revés. Na parte teórica foi fundamental porque eu fiz o curso, foi o que me salvou, né? Na prática também me ajudou muito, mas só tenho que te agradecer, cara. Teu trabalho é muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado, Daniel. Parabéns mesmo. Parabéns para você. por ter salvado também, né? No Revalida, né, cara? Prática. Dessa vez foi. Que alívio, né, cara? Todo mundo. Tá louco. Agora já imaginou, o cara não passar é muito ruim. Eita, sensação ruim, viu? É muito ruim não passar. Mas deu certo, tudo deu certo. Aí, aquele negócio, né? A experiência é muito importante porque não ajuda só a mim, ajuda também outras pessoas. Então eu posso falar e o cara vai se preparar. Então talvez serviu para alguma coisa eu não ter aprovado de primeira, né? Então ficou a história... Com certeza, cada um tem a sua história, né, cara? Cada lógico. um sabe tudo que caminha e principalmente ter humildade, né, de o cara aprender com tudo que o cara ouve, que eu acho que foi fundamental de fazer o curso contigo, primeiro teórico e ver tudo, que o cara leva porrada o tempo todo, meu, o cara começa a fazer os simulados e o cara vê, o cara não conhece a estrutura do Revalida, né? Então, eu acho que essa humildade do cara querer estar aprendendo e fazer um curso e encarar aquele curso bem feito, que o teu curso, bom, te digo, cara, o teu método pro teórico foi o que me salvou. Só tenho a te agradecer. Daniel, e é isso aí. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de você falar aqui com a gente, porque eu sei que não é fácil, cara, mostrar o rosto. Eu mostro direto porque eu já tô acostumado, mas eu sei que é complicado o cara chegar e fazer entrevista, então eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, quero te parabenizar mais uma vez pela sua aprovação e que você desse aí os seus comentários finais, as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa entrevista. E vai mesmo com medo, vai para frente. Eu acho que a principal coisa é que o cara às vezes fica dando desculpa, né? Não pode fazer, não, coisa assim. Até o último dia, seja no teórico, seja no prático, o cara vai estar com muito medo e o cara tem que se preparar. Principal coisa, né? Se preparar, fazer um método e se preparar e acreditar naquele método.
mas saber que o cara vai seguir, vai diminuir o medo, vai diminuir a ansiedade. Quanto mais o cara estudar, quanto mais o cara fizer o método, vai diminuir o medo, mas o cara vai seguir com medo, mas vai, mesmo com medo, vai na hora da prática, vai, encara, bota a faca nos dentes na hora da prática e vai para frente. E é isso aí, mas tem que fazer o método, tem que, seja ele qual for, seguir os passos, porque se for fazer um tema aqui, um tema ali, esquece, não vai aprovar. Lógico. Tá? E acho que é essas as dicas que Bom demais, eu tenho para dar. Bom demais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Você, meu amiguinho que assistiu esse Abração, podcast Revalida. Eu agradeço a sua presença, quero que você esteja feliz e que você tenha entendido cada uma das coisas que nós falamos. Se você gostou de alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Se você teve alguma dúvida, também escreve. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos vemos no próximo podcast Revalida, esperando aí a sua aprovação também na prova do Revalida. Tchauzinho, até mais para todos.